Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Haksham, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa leitura e contemplação do Narada Bhakti Sutra, Tratado da Devoção. Não é? Temos a figura de Narada Muni, esse grande baluarte da constituição devocional do ser. Sri Ramakrishna Paramahansa indicava que este tempo em que vivemos, a Era de Kali, o tempo em que somos mais obscurecidos, temos maior dificuldade para compreender o divino, para perceber Deus em todos esses 24 princípios cósmicos gerados do seu poder, da sua Shakti, onde somos muito dependentes, não é? De comida, somos muito frágeis. O caminho fundamental para descobrirmos a nossa própria constituição e voltarmos para casa é dedicarmos fundamentalmente ao amor profundo a Deus, ao amor supremo a Deus. E dizia Sri Ramakrishna, esse caminho, que é chamado de Bhakti, Bhakti Yoga significa a união pelo amor, pela devoção ao Senhor, Bhagavan, está muito bem expressa por Narada Muni. Então, o Narada Bhakti Sutra, esse tratado de 84 aforismos a respeito de como desenvolvemos este meio que é ao mesmo tempo um fim, que é a devoção, é aqui, né, elogiado por Sri Ramakrishna, que não tratou exatamente do Narada Bhakti Sutra, mas tratou da devoção conforme Narada ensina. Então, temos o Narada Bhakti Sutra. Estamos aqui, então, no 9º Sutra. Já fizemos a leitura aqui, né, dos 8 sutras anteriores. Como eu disse, né, eu faço uma recapitulação, vou fazer aqui do 1º ao 10º. Ok? E depois nós vamos fazendo assim, em sequência, para termos continuidade. Sempre temos essa questão do sutra como uma guirlanda, como uma japamala, não é? Em que cada uma flor, cada uma semente, cada grânulo fazem sentido em um composto, um conjunto. E aqui também os sutras vão, né, tornando a visualização da mensagem completa pela sua sequência. Então, no 1º sutra era dito que agora, portanto, vamos expor a doutrina da devoção. Significa dizer que a doutrina da devoção é o passo superior dos outros métodos. Os outros métodos preparam você para a devoção. Sri Ramanujacharya dizia, primeiro você começa tentando ser um servo de Deus, Karma Yogi, depois você tenta se compreender como parte do Senhor, Jnana Yoga, e depois você alcança a condição de poder amar a Deus, Bhakti. Então, essa proposição é a mais avançada das proposições. E, geralmente isso não é exposto assim. Ou se expõe que devoção é para os iniciantes, ou se diz que devoção é uma alternativa para pessoas mais emocionais. Aqui, assim como no ensino de Sri Ramakrishna, se coloca uma outra proposição de autoridade, dizendo que Bhakti é o mais elevado e caminho final.
E é esse caminho que seguimos aqui. Esse canal dedicado à exposição dos ensinamentos de Sri Ramakrishna como norte é um canal de Bhakti Yoga. É um canal do caminho da devoção, do amor a Deus, como Senhor, como pessoa supremo, Purushottama. A pessoa suprema da qual todas as nossas pessoas têm o seu molde. É a nossa morada, é o nosso refúgio. O segundo sutra diz: esta devoção suprema ao Senhor é de fato a natureza do amor supremo dirigido a Deus. Ou seja, para que não venhamos a confundir devoção com religião, religiosidade ou amor pela vida, ou devoção a causas, como, por exemplo, alimentar toda a humanidade, fazer o bem aos outros. Não é disso que se trata. Esta devoção suprema é uma devoção direcionada à pessoa de Deus. O terceiro sutra diz: o amor supremo pelo Senhor, chamado devoção divina, também é da natureza da imortalidade, significando dizer que o ápice da existência, o ápice da condição nossa como Atman é o amor e a devoção suprema a Deus. Ou seja, não existe um outro estado que seja a imortalidade. A imortalidade se encontra quando você alcança amor a Deus. Muito bem. Quarto sutra. Tendo obtido esta devoção suprema, o devoto alcança a perfeição e a imortalidade e fica extremamente satisfeito. O devoto alcança a perfeição significa dizer que o estado do devoto é o estado mais elevado, não existe nenhum outro. Perfeição é aquilo que não é superado, é perfeito. Não é? E consegue a imortalidade porque é a sua condição constitucional. Então ele, enquanto aqui existindo como Jiva, é uma alma liberada. Sri Ramakrishna dizia 4 tipos de alma. Não é? 4 tipos de alma. Ele dizia: as atadas que não sabem que estão atadas, aquelas que estão atadas sabem que estão atadas, mas não conseguem se libertar, as que estão atadas sabem que estão atadas e lutando pela graça do Senhor conseguem se libertar, e aquelas sempre liberadas. Essas sempre liberadas estão aqui conosco na figura dos grandes avataras, dos grandes professores espirituais. E temos aqueles outros grandes santos que alcançaram esta devoção e que se tornam auxiliares do Senhor. E também os seus próprios auxiliares, que são essas almas perfeitas. Muito bem, meus amigos. Então chegamos ao quinto sutra. Tendo alcançado esta devoção suprema ao Senhor e tendo se desatado, não é? E alcançando perfeição e imortalidade, não se importa com mais nada, nunca se aflige, nunca odeia, nunca se deleita com nada e não encontra nenhum desejo ou entusiasmo pelos gozos dos sentidos. Isso significa dizer que é uma pessoa aqui entre nós que oferta um discurso limpo dos apegos atados. Não quer dizer que não haja, não quer dizer que não atue, mas atua liberado destas compulsões materiais. O sexto sutra diz: tendo conhecido esta devoção, a pessoa fica intoxicada, silenciosa e desfruta do ser. Ou seja, um estado comum aos grandes santos é que eles estão um tanto quanto alheios ao comportamento normal. Eles ficam intoxicados porque estão sempre contemplando a imagem do Senhor. Sexta dimensão da mente, que Sri Ramakrishna dizia, né? Vê Deus no mundo. Sétimo, por ser da natureza da renúncia, não há elementos de desejo nesse amor divino. Ou seja, esse desejo atado não existe, não é? O oitavo sutra diz: a renúncia, na verdade, consiste na renúncia total de todas as atividades seculares e religiosas. Ou seja, a renúncia do extremo apego ao fruto das ações, tanto religiosas quanto seculares, é a característica desse estado, não é? Então chegamos ao sutra de hoje. No Senhor, a devoção sincera e obstinada, e em tudo mais que lhe seja contrário a esta devoção, a completa indiferença. Esta é a natureza da renúncia, niroda, ou seja, no Senhor, a devoção sincera e obstinada. Em tudo mais, a completa indiferença. Aí diz: esta é a natureza da renúncia, conforme está tratando nesse tratado. Niroda, renúncia. Sri Ramakrishna esclareceu isso dizendo: todos devem ser renunciantes, todos. Não apenas aqueles vistos como renunciantes externos, que vestem uma roupa ocre, açafrão, não é? Na tradição indiana, os sannyasins, ou na tradição cristã, aqueles que vestem o hábito monástico, esses são os tidos visualmente como renunciantes. Sri Ramakrishna diz: essa renúncia externa não é o mais importante, até porque a pessoa pode estar assim, muito apegada, inclusive à sua própria imagem. O importante é que para todos tenhamos uma renúncia interior.
Essa renúncia interior é uma destinação da nossa motivação primordial a Deus. E todo o resto não tem essa devoção. Tem a nossa indiferença. O que é indiferença aqui? Ah, eu não quero saber da minha família. Ah, eu não quero saber das pessoas que têm problemas. Ah, eu não quero saber do mundo. Eu não quero saber de nada. Tudo isso estou deixando para lá. Não estou tomando mais banho. Não alimento meu filho. O mundo tá assim, a pessoa tá ali precisando que eu ajude ela a atravessar a rua ali, uma velhinha. Eu deixo para lá porque eu só amo o Senhor. Não é isso. É você fazer todas as coisas que você tem que fazer, incluindo os relacionamentos amorosos, de amizade, de companheirismo que temos nesse mundo, as nossas responsabilidades concretas perante a sociedade, nos postos em que somos colocados, mas a menina do olho é o Supremo Senhor. Algumas pessoas dizem assim: a minha vida é a minha família. Ok? Entendemos aqui que o seu refúgio é a sua família. Como sabemos, a sua família é algo que pertence ao mundo e vai desaparecer. Então, o seu refúgio, ele é transitório. Ele não é eterno. Certa vez um rapaz chegou para mim e disse assim: você tem a sua religião, eu tenho a minha. A sua religião é a igreja. Na época eu estava na igreja ortodoxa. A minha religião é um time de futebol. Ele disse: é porque é para lá que o meu coração vai. Casado com 2 filhos, ok? Profissional, com família, tudo mais, gente finíssima. Mas ele não tinha nenhuma crença assim em nada espiritual e todo o seu coração ia para o seu time de futebol. Eu, na época que eu ouvi isso, falei: ele tem toda razão em um ponto. Onde o seu coração está, está o seu tesouro, como disse o Senhor Jesus. E, de fato, se todo o coração dele, se a menina dos olhos é o time de futebol, veja bem, esposa, filhos, trabalho, amigos, família maior, uma pessoa normal, mas a sua mais profunda emoção era o time de futebol. Então aí ele identificou: então essa é a minha religião. Olha que bonito, porque ele entendeu que o sentido da religião verdadeira é o amor total, integral, o amor mais profundo, o amor mais verdadeiro, aquela menina dos olhos. O caso é que ele escolheu um amor que é parte do mundo. Diz Thakur Sri Ramakrishna: nada no mundo é destituído de Deus. Tudo advém do poder da mãe, da Shakti. Mas é um poder que encobre. Encobre o quê? A nossa própria natureza espiritual e o Senhor amado e bendito. Então esse é o jogo do Senhor. Não é? Nós temos aqui uma cobertura divina para cobrir o Supremo Divino. Então, quando ele me disse isso, esse rapaz, eu pensei: eu preciso também tomar cuidado para que a minha religião, no caso naqueles dias a Igreja Ortodoxa, não seja o meu refúgio. Porque eu quero que a minha religião seja um veículo para alcançar o refúgio verdadeiro, que é Deus. E eu meditava muito nisso e muitas vezes percebia que eu também estava capturado por uma dessas instâncias do mundo. É claro que naqueles dias eu não mensurava isso com essa linguagem de Thakur Sri Ramakrishna a respeito da mãe, da Shakti, que encobre, mas pensava naquele princípio. Na medida em que você se envolve tanto com a sua identidade religiosa, às vezes você é mais católico, mais ortodoxo, mais umbandista, mais espírita, mais sikh, mais batista, mais muçulmano, mais hindu, do que um bhakta, um devoto de Deus. Não é? Então é muito difícil este tópico. Aqui nós vemos que esse é o 9º tópico que está dizendo: a verdadeira renúncia é o seu coração estar de fato apaixonado por Deus. As outras coisas todas você lida com elas, com a estrutura própria de cada relação. Você tem um cônjuge, você tem momentos de carinho, de amor, de companheirismo.
afeto, evidentemente, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com as pessoas, é claro, com seus animais de estimação, tudo isso. Não tem problema nenhum ter um time de futebol. Mas o que realmente motiva você na vida é a lembrança da forma adorável do Senhor, pensar nos seus ensinamentos, passatempos transcendentais, cantar o seu nome, não é? Estar sempre com Ele como pano de fundo, não é? Sempre presente com você. E assim você não está mais preso ao resultado das ações do mundo. Significa dizer que você não acompanha as provas dos seus filhos? Que você não se preocupa com eles estarem mal no colégio? Que você não faz um check-up anual para saber como está a saúde do seu corpo? Se você percebe o rumo da política nacional e tenta votar em candidatos melhores? Se preocupa com uma certa deteriorização da democracia? Essas coisas todas desaparecem de você? Não, elas continuam lá. Você rega as plantas, não é? Mas não é mais o seu maior objetivo. Então, essa maturidade espiritual, ela é uma manifestação do alcançar esta devoção suprema ao Senhor. Não é? Ela é fácil? Não, não é fácil. Não é? Quando vemos o ensinamento do Senhor Jesus, vemos que é grande o seu empenho em ensinar isso. Não é? Ele está falando, né? Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. E diz, essas criaturinhas, Deus cuida delas, né? De modo que não falta nada do que elas precisam. E claro que o ser humano é mais importante do que os lírios, do que os pássaros. Está claro no ensinamento do Senhor Jesus. Então o que ele diz, não é que você não tenha necessidades aqui correspondentes ao seu personagem. Isso é normal, Deus entende. Mas o seu coração, como alma, porque você tem um nascimento que lhe leva para esta proposição, deve estar no Supremo Senhor. Então, quando nós estamos aqui muito emaranhados na natureza da Shakti, nós então conhecemos o significado da palavra Maya, ilusão, que não é a constituição do mundo e de nós mesmos, porque nada disso é ilusório, tudo isso existe. O que é ilusório? É a nossa percepção de que são essas coisas que são o objeto do nosso amor. Deus é o objeto do nosso amor. E como ele é o gerador da sua própria Shakti, ele está, né, atomicamente presente em tudo que a Shakti produz. Então nós amamos as coisas porque nós amamos o amor, Deus. Mas encoberto por esta mágica, nós nem mesmo descobrimos isso. Não é? Então, qual é o trabalho? Qual é a sequência lógica? Quando aspiramos por Deus, não desaparecemos do mundo, mas agimos no mundo sempre o buscando. Não é? Eu muitas vezes já fiz essa analogia aqui da pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada, né? Um homem está na sua casa, um jovem está na sua casa, vai acordar, ele vai para o trabalho e depois ele do trabalho ele vai para a faculdade. Mas a sua mente, desde o momento que ele acordou, está na sua namorada, está lá na casa dela, também acordando, que também vai para o trabalho, depois também vai para uma outra faculdade. E talvez eles se encontrem no final do dia para passar pouco tempo, talvez meia hora juntos. Mas os dois, apaixonados, anseiam profundamente por aquele momento e passam o dia inteiro realizando suas atividades, o trabalho, relacionamento com a família, condução à universidade, e fazer coisas, e conversar, e tudo mais. Não estão alheios à vida, mas lá dentro deles, junto, está sempre a memória mais poderosa do seu amado. E como se encontra, é um deleite. Estão plenamente um com o outro. Aí não tem mais nenhum outro fundo. E aí depois eles se separam de novo e continuam a mesma jornada. A dor da separação
e a grande felicidade desta busca, desta sede. Quem já esteve apaixonado conhece isso, sabe o quão poderoso é isso, o quão lindo é isso, o quão mágico é isso, o quão insuperável é isso. Imagine isso voltado para Deus. É isso. Então você continua ligado a todas as coisas, mas a sua menina dos olhos é o Supremo Senhor. E todo o resto, nesse comparativo, você despreza. Não é que você não lide com as outras coisas, mas aí você não vai dizer mais: o meu tudo é o time de futebol, o meu tudo é minha profissão, o meu tudo é minha luta política, o meu tudo é minha ideologia, o meu tudo é minha família. Não, o seu tudo é Deus. Tá? Esse tipo de sentimento, esse tipo de ardente anseio é raríssimo. Raríssimo. Não é? Geralmente o que temos? O que temos é a nossa religião, é muito importante para nós. Muito importante. A nossa religião, nossas coisas, a nossa tradição. E nós sentimos que isso é a nossa vida da fé. Mas isso não é. Isso é que a gente começou a se afeiçoar muito pelo barco. A gente esqueceu do nosso porto final. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse foi o 9º Sutra desta leitura do Narada Bhakti Sutra. Na próxima semana, se Deus permitir, vamos estar aqui lendo o 10º Sutra. E aí, a partir então do 11º, vamos começar uma nova puxada, né, de significados, deixando de relembrar o primeiro até o 10º, e vamos começar a fazer do 11º até o 20º, e assim a gente se mantém neste fio e vamos conseguir tirar o melhor proveito dessa meditação com a graça de Deus. Que Deus nos ajude a sermos inclinados para ver razão em buscarmos o amor supremo por Ele. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.